Nós que ficamos, vamos dar continuidade à exposição no livro de Jonas. Estamos chegando ao fim. Jonas capítulo 4. Hoje nós veremos os versos 6 a 8. Jonas 4, 6 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, cremos que Tua palavra, Senhor Deus, é viva, mais atual do que o jornal de amanhã, como disse um pastor antigo. Cremos, Senhor Deus, que ela é eficaz para nos transformar e para nos santificar. Faz isso hoje, Senhor Deus. Me usa como um instrumento Teu para falar ao Teu povo. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vocês já notaram que, por vezes, o mundo é transformado, ou situações são transformadas por pequenos detalhes, pequenas coisas podem fazer uma grande transformação? Tem uma teoria, e também isso foi posto em um filme, do efeito borboleta, que às vezes o bater da asa de uma borboleta em algum lugar do mundo pode transformar uma situação por completo. Esse filme é interessante, depois se puderem assistir, é um filme bom. E isso é uma certa verdade. Apenas pequenas coisas, pequenas ações ou pequenas coisas que passamos transforma tudo que somos, todo o nosso ser ou toda uma situação. Veja que não é fora do comum, nós estamos em uma região de plantações e com certeza há algum tempo, ou um tempo próximo, ou um tempo mais longínquo, já houve pragas que dizimaram uma plantação. E aí então vem com agrotóxicos, vem com outras coisas para poder lidar com isso. Mas aquele pequeno bichinho pode transformar todo o ano de uma região. Aquela pequena praga, aquilo que acontece pode transformar toda uma vida. E isso é interessante para nós, porque ações que aparentemente são pequenas podem nos transformar, seja ações que fazemos ou ações que recebemos, podem transformar todo o nosso futuro. E é isso que acontece em nosso texto. Veja, o nosso texto vai falar da correção de Deus. Deus vai dar um exemplo para Jonas, vai mostrar a Jonas o seu amor. E isso vai ser através de algo tão pequeno, mas de grande valor na vida de Jonas. Uma ilustração tão pequena, mas de uma preciosidade maravilhosa. É como se você encontrasse uma pequena moeda no fundo do mar, de um rio ou em algum lugar. E aquela pequena moeda, do tamanho da moeda de 1 centavo, valesse milhões. É isto que o Senhor está fazendo. Às vezes, também conhecemos que um conselho de um sábio vale muito. Pessoas hoje em dia, e sempre foi assim, pagam dezenas de milhares de um valor de dólares, de reais, para às vezes ter 1, 2 horas com alguém sábio para pegar conselhos que vão transformar sua vida, sua empresa, todo o seu ser. E este é um texto assim, aparentemente com uma verdade pequena, mas que traz grande transformação. Isso também é verdade no Evangelho, nas Escrituras. Veja, as Escrituras dizem que o Salvador vem de Belém,
da região de Belém. Uma região tão pequena, tão insignificante entre as tribos de Israel, e o Salvador vinha de lá. De um lugar que ninguém esperava, algo tão pequeno transformou o mundo até os dias de hoje. Veja, o Senhor vai usar o próprio Jonas como exemplo para o chamar mais uma vez a uma reflexão. E agora ele utiliza Jonas para refletir. Ele é a pessoa ao qual recebe ali uma ação do Senhor para fazer uma auto-reflexão. E mais uma vez o Senhor vai demonstrar a sua graça a um pecador. No primeiro momento, no verso de número 6, o Senhor vai demonstrar a sua providência. Vamos ler mais uma vez o verso de número 6. Diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Vamos fixar só até aqui, neste primeiro momento. O texto ele está apresentando o Senhor de Jonas, o Deus de Israel. Lembremos, falei isso já por uns 2 domingos, que esse texto é para falar aos israelitas. Jonas passou por essa história, ele escreveu, mas para falar com o povo de Deus. Então, o livro de Jonas vai apresentar ao povo de Deus quem é o seu Deus. E por vezes nós precisamos ser lembrados disso. Às vezes nós vivemos tanto no Evangelho, na igreja, no meio cristão, que esquecemos quem é o nosso Deus. Às vezes, diante de uma dificuldade, diante de algum problema, nós tendemos a nos desesperar. Mas aí a gente vai à sua palavra e vê que Ele é o Senhor que cura, o médico dos médicos, o Senhor dos exércitos, aquele Senhor que tem o universo, que sabe as estrelas contadas, as areias do mar contadas, e então nós somos trazidos de novo à consciência em saber de quem nós somos filhos. Então, essa primeira parte, ela faz isso. Ela coloca na nossa frente com quem nós estamos lidando, com quem Jonas está lidando. Então veja, o texto diz: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Em primeiro lugar, nós vamos observar que essa palavra fez nascer, então fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Esse fez nascer é a mesma palavra utilizada ao qual Deus diz que designou um peixe, que Deus levantou um peixe para que tragasse Jonas, lá no capítulo 1, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe. Essa palavra, eu disse quando preguei aquele texto, ordenou. E o Senhor preparou de forma ativa para que ele realizasse uma obra requerida pelo próprio Deus. Então o Senhor ordena uma planta e o Senhor faz crescer essa planta. O texto diz, fez nascer, mas pode ser ordenou uma planta que subiu, mas seria também possível traduzir por e fez subir. O Senhor ordena e a faz subir. Então, qual Deus que está sendo apresentado aqui no texto? É o Deus que decreta e providencia para que os meios para que sua vontade seja realizada. Deus ordena que uma planta nasça e Deus faz aquela planta crescer. Veja, os decretos de Deus são feitos desde a eternidade. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe o nome de cada um dos seus filhos desde a eternidade. E Ele providencia tudo para que nós cheguemos ao ponto final. Nenhum deles será perdido. Então Deus decreta a planta que ela cresça. E Deus decreta que ela nasça. E providencia tudo para que ela cresça como Ele quer. Essa planta, lembrem-se que Jonas fez uma espécie de coberta, uma enreidada, como diz, aqui no capítulo anterior, enramada. Então essa planta, ela sobe por essa enramada e cobre como uma videira. Tem aqueles galhos que é colocado e a videira então cobre fazendo sombra. Jonas tinha feito uma proteção falha para o sol e Deus faz essa planta subir
sobre a enramada para que dê sombra a Jonas num sol escaldante do deserto. E veja que esta planta, ela é possivelmente naquele período uma mamona ou uma aboboreira, que a palavra utilizada. Então, é uma planta que vai subir sobre esta coberta de Jonas e fazer sombra a ele. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que o Senhor ordena a natureza e providencia tudo para que o seu plano seja cumprido. Mais uma coisa que observamos nesse texto é como Deus é apresentado pelo seu nome. Veja que o texto diz: então fez o Senhor Deus. Isso nos chama a atenção na leitura corrente do texto. Porque veja, em alguns momentos nós vamos observar, se depois você puder ler Jonas, pode ir grifando às vezes que aparece Deus e às vezes que aparece Senhor, que você vai notar isso. O nome no livro, quando aparece Yahvé, que é esse Senhor em caixa alta, esse Senhor maiúsculo, é usado principalmente no contexto de Israel, para tratar da aliança. Então, sempre que aparecer Senhor, vai estar falando com Jonas, vai estar falando do Senhor de Jonas, vai estar falando do contexto de aliança. E quando o povo, os marinheiros se convertem, vai tratar lá também Senhor, a aliança, eles fazem parte da aliança. E esse nome Deus é Elohim. Elohim vai tratar o povo de fora. Quando os marinheiros ainda não são convertidos, aparece Deus, aparece Elohim. Quando é demonstrado tratando outros povos, é Elohim, porque o nome Yahvé, esse nome Senhor, é do povo da aliança, os israelitas que utilizavam. Então isso nos chama a atenção, porque agora o autor ele vai demonstrar o Senhor Deus. Ele não tinha utilizado ainda isto. E o que é que ele está demonstrando para o leitor, o israelita da época? Que está tendo uma transição. Veja, Elohim é usado para os de fora e Yahvé para os de dentro. Então Jonas, ele agora vai ser tratado como um de fora. Ele vai ser tratado agora não mais fazendo parte da aliança. Ele vai ser tratado agora como ele queria que os ninivitas fossem tratados. E o Senhor faz isso para o disciplinar, para o trazer a verdade. Ele faz isso como forma de disciplina. Ele coloca Jonas no lugar dos ninivitas. Então, o que o Senhor vai fazer agora, através dessa demonstração da planta que cresce, do verme que come essa planta, é demonstrar para Jonas o que ele quer que aconteça com os ninivitas. E aí depois o Senhor dá uma conclusão final nos últimos versos do capítulo. E qual é a finalidade dessa ação do Senhor? O Senhor diz, a fim de o livrar do seu desconforto. O verso 6 diz, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Qual a finalidade? A fim de o livrar do seu desconforto. Então veja, esta é a finalidade do Senhor, tirar o desconforto de Jonas. Mas algo nos chama a atenção aqui, e é algo muito interessante. Na língua original, no hebraico, a fim de livrar, o livrar, é uma palavra que ela pode ser traduzida por tirar, resgatar, livrar de problemas ou livrar da morte, salvar do pecado e da culpa. Então essa palavra, sempre que aparece no Antigo Testamento, ela é usada nestes sentidos: resgatar alguém, livrar da morte, tirar de problemas, salvar do pecado ou de alguma culpa que aquela pessoa tem. E a outra palavra, desconforto, ela é uma derivação daquela de ira que a gente viu nos textos anteriores. Jonas ficou irado. Então Deus agora ele utiliza a ira de Jonas e trata isso, livra Jonas do desconforto. E esse desconforto que deriva da palavra que é utilizada para ira é mal, impiedade ou do desastre. Então veja, Deus está usando isso para tirar Jonas, resgatar Jonas de um desastre futuro, resgatar Jonas do pecado e da culpa, resgatar Jonas da morte para o salvar. Então Deus vai dar uma disciplina a Jonas
para o salvar, para o restituir à verdade. E lá o autor de Hebreus vai dizer justamente isso no capítulo de número 12, que Deus disciplina os filhos que ama. Qual é o pai que não disciplina o filho que ama? Então o Senhor, ele vai tratar Jonas como um filho e o disciplinar para que ele para que ele volte ao caminho correto. E aí então, verso de número 6 termina dizendo que Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Veja, Jonas não sabia a ação que Deus estava tendo. Ele viu Deus fazendo uma planta crescer em poucas horas, em poucos minutos, e se alegrou com isso. Literalmente, isso pode ser traduzido por Jonas se alegrou por causa da planta, com grande alegria. É uma alegria de festa, ele festejou aquela planta. E por que ele festejou? Veja, Jonas estava delirantemente feliz. Era uma alegria indizível, algo que ele nunca passou, talvez. Pela primeira vez no livro é apresentado Jonas alegre, Jonas feliz. Desde o capítulo 1 até o momento, Jonas não tinha ficado feliz com nenhuma ação de Deus, nem mesmo quando Deus o salva da morte. Ele agradece ao Senhor, mas não com essa alegria que ele sente agora por causa da sombra, por causa da planta. E veja, essa alegria não era somente pelo alívio do calor. Por que Jonas se alegra de forma delirante por causa da sombra? Veja, provavelmente ele viu esse crescimento milagroso como um favor de Deus para com ele e, portanto, uma aprovação das suas ações. Jonas, naquele momento, pode ter pensado: então o Senhor deu uma aprovação para a minha ira e ele vai eliminar os ninivitas. É isso que Jonas estava pensando, porque por vezes isso acontece conosco. Quando nós fazemos algo e está tudo dando certo, para nós Deus está aprovando nossas ações. Há muitos, principalmente no meio pentecostal, quando você vai bem, é a aprovação de Deus. Quando acontece algo ruim, é a reprovação de Deus. Se você pecou, ou se você está doente, se aconteceu algo, se suas finanças não estão boas, é porque você está em pecado. Fale no que é que você está pecando, traga à tona, porque se você está doente é porque está em pecado. E se você está bem é porque você não está em pecado, é porque Deus está lhe aprovando. Mas nem sempre é assim. Veja que Deus dá algo bom para Jonas, mas está o reprovando. Ele quer usar este momento bom para depois tratar seu coração. O verso 6 demonstra o ato de favor imerecido do Senhor. Veja, Jonas não merecia essa sombra, mas o Senhor a dá. Por vezes somos levados a pensar que o favor de Deus existe apenas para o nosso conforto imediato. Contudo, a providência do Senhor não visa apenas aliviar nosso sofrimento momentâneo, mas ela também corrige nosso coração e alinha nossa verdade a dele. Por vezes o Senhor quer nos organizar. E aí então nós temos que observar e ter maturidade para entender a ação de Deus em nossa vida. O que é que o Senhor está querendo falar comigo na bonança e o que o Senhor está querendo falar comigo na escassez? Porque nós observamos, e isso é comum nas Escrituras, quando Jesus é tentado, Satanás o tenta com coisas boas, oferecendo a ele prosperidade, oferecendo a ele conforto. Não que isso seja ruim, mas nós temos que saber o que aquela situação está falando conosco. Veja que os alívios que recebemos são instrumentos da graça de Deus para nos ensinar algo. Se estamos aliviados, nós temos também que saber o que Deus quer nos ensinar com aquilo. Se estamos passando por dificuldades, nós devemos sondar Deus o que Ele quer nos ensinar com aquilo. Tanto na prosperidade como na escassez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam
que amam a Deus. Todas, não só as ruins. A gente fala isso normalmente quando está em uma situação ruim, né? Mas as boas também. Todas as situações cooperam. Se eu estou próspero, o que Deus quer me falar com isso? O que Deus está querendo me comunicar com esta prosperidade que eu tenho? Romanos 2,4, Paulo vai dizer aos romanos: ou despreza a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Veja, Deus é bom para com Jonas para o conduzir ao arrependimento. Paulo diz isso. Ou vocês ignoram que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Então, por vezes, Deus é bondoso para conosco para nos trazer a consciência. Ele está agindo de forma graciosa para com um servo que não merece. Assim, o que nós temos que fazer é entregar nossa vida ao Senhor. Então, veja, Deus decreta uma ação. Deus providencia para que aquela ação aconteça. Deus está falando ao povo de Israel que antes Jonas estava na aliança, agora ele será tratado como um de fora e receberá sua disciplina para o trazer à consciência, para o trazer à verdade mais uma vez. E veja, agora os versos 7 e 8 vão demonstrar a disciplina, a ação disciplinar do Senhor. Veja, o Senhor ordena o verme e ordena o vento calmoso. Esse vento calmoso é um vento quente, sufocante e silencioso. Calmoso não é de calmo, mas de quente. É algo quente, sufocante. O vento, alguns estudiosos vão dizer que é um vento que ele vem do Oriente, naquela região, e o que era para estar em cerca de 40, 42 graus, sobe em cerca de 10 graus. Então, você sente aquele vento forte. Às vezes, em momentos de calor, quando você liga o ventilador, que bate aquele vento quente, você fica desesperado. Imagine isso a 50 graus, 45 graus. E você no meio do sol escaldante do deserto. Dentro de casa já é ruim, imagine isso no deserto. É isso que o Senhor fez com Jonas. Aquele vento que vem. Veja, vamos ler os versos 7 mais uma vez. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Verso 8. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Então, esse vento trouxe esse calor de forma que Jonas desfalecia. Veja, o verme feriu a planta e o sol feriu Jonas. É isto que o texto está dizendo. O verme fere a planta e o sol fere Jonas. É a mesma palavra utilizada. O narrador ele utiliza a mesma palavra com um significado para nós entendermos. Essa ação, essa palavra utilizada de ferir é golpear, castigar. Então o verme vem e castiga a planta e o sol vem e castiga Jonas. O que é que Jonas queria? Que os ninivitas fossem castigados. Que os ninivitas não recebessem misericórdia do Senhor. Aí o que o Senhor está fazendo? Ele deu graça a Jonas, uma planta foi erguida e deu sombra sobre Jonas, e Jonas vai lá e Deus vai lá e castiga essa planta por meio de um verme. E o sol vem e castiga Jonas, porque agora ele perdeu a segurança dessa planta por meio de um verme. É interessante que esse verme, alguns estudiosos e também o léxico, o léxico é um livro que tem todas as palavras daquela língua, do hebraico ou do grego. E aí, a palavra utilizada aqui para verme, o léxico vai apontar como uma lagarta escarlate. É uma pequena lagarta vermelha. E o nome científico dela é Cocos ilicis. E é uma lagarta muito famosa, que tem bastante naquela região do norte do Iraque, onde era Nínive. Nínive era situada hoje, depois você pode jogar no Google Maps, no norte do Iraque. Tem lá os achados, a arqueologia de Nínive, fica ali no norte do Iraque. E esse verme, essa lagarta, ela é muito comum lá.
a lagarta escarlate. E o que isso nos diz? Veja, é interessante para nós, porque no Salmo de número 22, vamos abrir lá, Salmo de número 22. Veja que eu comecei este sermão falando que pequenas coisas podem transformar nossa vida, por vezes coisas insignificantes, como o Senhor Jesus, que veio de Belém, de uma cidade que para os judeus não era significante, não valia nada. Então, o Senhor trouxe Jesus de lá. E aí o Salmo de número 22 vai começar no verso 1 falando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Aqui, Jesus repete esse salmo na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele está recitando o Salmo 22 na cruz. E aí ele diz, no verso 2, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. De ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Veja, o servo sofredor, insignificante, abandonado. E aí o verso de número 6 diz o quê do Salmo 22? Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O salmo messiânico vai apontar Jesus como um verme desprezado, algo desprezível, opróbrio, é o resto do povo. Veja, Jesus Cristo é apontado neste salmo como um ser insignificante, o verme do povo. Mas eu sou o verme e não homem. Porque da forma como ele foi tratado. Então, como Cristo se via na cruz, como ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Como um verme, excluído, como algo de desprezo dos homens. Algo que é demonstrado na Escritura como tão pequeno, mas que traz um ensinamento e uma verdade grandiosa. Então veja, por meio desse verme, o Senhor vai falar a Jonas algo grandioso. Jonas agora passa de filho de Deus, passa de membro da aliança para de fora, só para ser tratado. Nada pode tirar alguém das mãos do Senhor. Então Deus vai fazer essa troca para demonstrar a seu filho como ele gostaria que ele tratasse os ninivitas. Deus fere a planta e fere Jonas, como Jonas queria que os ninivitas fossem feridos pela ira do Senhor. E veja que ironia. A ironia é que a destruição não veio sobre a cidade de Nínive, como Jonas queria, mas para a planta que trouxe conforto e extrema alegria para o profeta. A destruição da planta traz tormento, de modo que Jonas desfalece, é contorcer-se, debilitar-se. O sol era tão forte, aquele vento era tão quente que ele se contorcia no chão. É isso que o texto está dizendo. Quando o Senhor manda o vento, Jonas está ao chão se contorcendo. Ele está sendo disciplinado por Deus, destruído, ferido por Deus. Assim como ele queria que os ninivitas fossem. E aí o Senhor vai tratar isto em nós, esta grande verdade. Porque por vezes também, nós que fomos alcançados quando não éramos merecedores, nós não temos piedade ou misericórdia para com os outros. E por vezes isso não é demonstrado de forma drástica. Pode ser que nós não externalizamos estas palavras. Mas qual foi a primeira ação de Jonas no livro? Fugir da sua obrigação. E o Senhor disse o que para nós? O Senhor Jesus: ide, anunciai o Evangelho. Nós deixamos de demonstrar misericórdia aos necessitados quando simplesmente fechamos as nossas bocas. Nós não precisamos ter uma ação, mas deixar de tê-la já diz muito sobre nós. E aí então, por vezes, as coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos por que aquilo está acontecendo. Talvez Jonas não entendesse naquele momento porque o Senhor o estava disciplinando.
Ele achou que o Senhor estava ali validando sua ação, no versículo 6. Olha, o Senhor deu sombra, o Senhor me deu algo bom, o Senhor me fez prosperar, o Senhor me deu um refrigério. Ele está aprovando minha ação. Mas depois vem a disciplina e nós não sabemos o porquê. O Senhor disciplina os filhos que ama. Veja, uma certa vez eu me aconselhando com um pastor e ele me disse algo muito interessante. Quando eu fui falar assim, eu estou passando por tantas coisas, tantas dificuldades, aí ele disse: Fabiano, isso é algo de certa forma positivo. Porque veja, lá em Hebreus, capítulo 12, aí nós lemos o texto junto, o autor vai dizer que Deus disciplina os filhos que ama. Então veja, se nossa vida está desregrada ou sem disciplina, significa algo muito ruim. Significa algo muito ruim. Mas essa disciplina não vem para o nosso mal. Quando os pais que estão aqui presentes chamam a atenção de seus filhos, é para algo bom. É pensando talvez não para o dia de amanhã ou para o dia depois de amanhã, mas talvez para daqui a 15 anos, para daqui a 10 anos ou 5 anos, não é assim? Às vezes nós corrigimos nossos bebês, nós corrigimos nossos adolescentes, nós corrigimos nossos jovens, não para o amanhã, o dia seguinte, eu estou dizendo, mas talvez pensando em algo que ele vai colher daqui a 10 anos. Da mesma forma o Senhor. O Senhor, o livro de Jonas termina, nós veremos isso semana que vem, sem uma conclusão da ação de Jonas. E isso demonstra que, por vezes, a ação e a resposta não é imediata, mas é algo que vamos colher no futuro. É algo que vamos colher tempos depois. Então, se estamos passando por algo, nós devemos orar ao Senhor e pedir: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esta situação? Como eu posso te glorificar através do que o Senhor está fazendo comigo? Assim como Jó. Olha a história de Jó. Como Jó glorificou a Deus em uma situação extrema de desespero. Como era para o jovem rico ter glorificado a Deus através da sua vida? Nós temos casos extremos. Nós temos casos diferentes. Um na bonança e outro na escassez. Tiago, irmão do Senhor, em sua carta vai tratar isso. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. O irmão que está na bonança vai saber que não é sua forte mão que o está segurando, mas a forte mão do Senhor. Então, mesmo que eu esteja em bonança, eu me considero insignificante. Não foi Davi que disse: eu sou pobre e necessitado, quando ele era rei. E o irmão de condição humilde, na sua dignidade. Eu estou humilde, mas eu não desobedeço, eu não quebro a lei do Senhor, eu vou prosperar de forma digna. Então veja, pequenas ações transformam toda uma história. Às vezes você está passando por algo e não sabe lidar com essa situação. Uma pequena ação pode mudar tudo. Joelhos no chão e diante do Senhor, sondá-lo, perguntá-lo o que o Senhor quer com tudo isso. Como você glorifica a Deus através desta situação. Concluindo, irmãos, o verme. Quando a fêmea da lagarta escarlate estava pronta para desovar naquela região, ela prendia seu corpo ao trono de uma árvore, fixando-se de maneira tão firme e permanente para jamais sair. Ela se fixa na árvore e jamais sai de lá quando está pronta para colocar seus ovos. Os ovos depositados por baixo do seu corpo eram desta forma protegidos. Ela utilizava dessa couraça, ela se enrijecia para proteger então os filhos que iriam nascer, até que as larvas fossem chocadas e fossem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital. Quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava seu corpo e a madeira em volta.
Essa lagarta, ela então se enrijece e depois de colocar os ovos e dos filhos nascer, ela morre. E então o tronco onde ela está é manchado de vermelho. Dos corpos mortos desta lagarta escarlate fêmea eram extraídas as tintas comerciais da antiguidade, de cor vermelha, de cor escarlate brilhante. Que ilustração isso nos dá, irmãos, acerca de Cristo Jesus morrendo no madeiro. Que ilustração maravilhosa esse verme nos dá de Cristo Jesus morrendo no madeiro, derramando o seu precioso sangue escarlate para que conduzisse muitos filhos à glória. Aquele sangue escarlate nos torna alvos como a neve. Ele morreu para que nós pudéssemos viver por meio dele. Salmo 22, verso 6. Eu sou verme e não homem. Eu sou verme e não homem. O autor aos Hebreus diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para vivermos ao Deus vivo. Por meio daquele verme, o Senhor quis purificar Jonas de uma consciência morta. Ele quis trazer Jonas à centralidade das boas novas e servir ao Deus vivo. Da mesma forma, o Senhor às vezes usa coisas e situações que passam despercebidas na nossa vida para nos purificar da consciência morta e nos trazer ao serviço do Deus vivo. Que sejamos assim e que o Espírito Santo conduza essa mensagem aos nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos, em resposta ao sermão?